Eu não ouvi boa tarde, Rinodê! Bom demais, bom demais. Hoje a Andréia deixou comigo esse treinamento. Eu estou aqui para representar ela também. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência de 5 anos nessa empresa. Eu já fui bem apresentado. Meu nome é Felipe Moraes, mas eu tenho orgulho de falar. Eu sou lá de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, Montes Claros. Tenho 28 anos, sou casado com a Andréia e a gente desenvolve esse negócio há exatamente 5 anos. Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma história. Hoje eu vim compartilhar uma história. A história desse cara que está aqui na tela, Viktor Frankl. Viktor Frankl. O Viktor é um austríaco que na década de 30 ele se forma em medicina, se especializa em psiquiatria e em 1938 ele assume o departamento de psiquiatria do principal hospital da Áustria, um hospital em Viena, na capital da Áustria. O Viktor, naquela posição de diretor de departamento, ele ajudava centenas de pessoas, sabe, todos os dias, ajudando centenas e centenas de pessoas. Só que em 1939, a Áustria é invadida pelos nazistas. E em 1942, o Viktor, a mãe dele e a esposa são presos e são mandados para campos de concentração. Cada um para um campo de concentração diferente. A mãe para um, a esposa para outro, e ele foi mandado para o pior campo de concentração que existiu. O campo de Auschwitz. O campo de Auschwitz. Imagina só, há 4 anos antes, ele estava lá, ajudando pessoas, sabe, impactando vidas. E 4 anos depois, ele estava descendo de um carro, de um camburão, no campo de Auschwitz, sabe, aquele inferno, sendo forçado a trabalhar. Quando você chega num campo de concentração, quando você chegava no campo de concentração, se você mostrasse indisposição para o trabalho, você era diretamente enviado para uma câmara de gás. Todos os dias você tinha que acordar disposto para trabalhar. Se você adoecesse, você tinha que trabalhar, porque se você não servisse para o trabalho, você ia ser mandado para uma câmara de gás. E o Viktor, quando ele chegou no campo de concentração, na primeira semana dele, ele passou uma semana atrás de um pedaço de arame, para ele poder amarrar a bota dele. Uma semana atrás de um pedaço de arame para poder amarrar a bota dele. 7 dias olhando para um lado, olhando para o outro, caçando esse pedaço de arame. Na segunda semana, ele ficou todos os dias tentando encontrar um pedacinho de pão. Essa foi a missão dele da segunda semana. Encontrar um pedacinho de pão. Porque eles eram extremamente desnutridos. Eles passavam por uma alimentação horrível. Era uma sopinha rasa com um pouquinho de ervilha no fundo. Essa era a alimentação que eles eram submetidos. Então ele estava sentindo muita fome e ele gastou toda a energia dele ali. Eu não vou passar rapidamente só para você relembrar o que é um campo de concentração, mas eu nem vou deixar essa foto, porque para mim não vale nem a pena ser compartilhada, a gente reviver isso. Só que o Viktor era um psiquiatra. O Viktor era um médico psiquiatra que estudava a mente humana. E naquele ambiente ali, ele teve um pensamento. Ele começou a perceber algo. O que ele percebeu? Ele falou, cara, eu estou definhando. Mas não é definhando fisicamente, eu estou definhando mentalmente. Por quê? Porque antes
Porque antes de chegar ali, ele pensava em ajudar centenas de pessoas. Antes de chegar ali, ele pensava no futuro. Antes de chegar ali, ele pensava em, impactar pessoas. E na hora que ele chegou ali naquele campo, ele estava vivendo dia após dia. Ele estava gastando toda a energia dele, vivendo cada dia, gastando toda a energia dele dia por dia. Ele não pensava no dia de amanhã, porque ele não sabia se ia ter um amanhã. Só que quando ele começou a só pensar no hoje, ele começou a ficar triste, ele começou a ficar deprimido, e em alguns momentos ele pensou até em suicídio. Só que ele era um psiquiatra, ele estudava a mente humana. E em um momento de lucidez, ele pensou o seguinte: tudo bem, isso que eu estou passando é horrível, horrível. Mas eu estou tendo uma oportunidade única. Eu estou tendo a oportunidade de, como psiquiatra, estudar a mente humana daqui de dentro. Eu estou tendo a oportunidade de, como psiquiatra, vivenciar isso aqui. Isso é algo único. E naquele momento, ele decidiu que ele ia começar a escrever sobre aquilo que ele estava vivendo ali. E ele começa a ir nos escritórios dos nazistas e roubar pedacinhos de papel para ele começar a escrever teses sobre aquilo que ele estava vivenciando. E ele começa a escrever, e aquilo deu vivacidade para ele. Aquilo fez com que, em determinados momentos, ele pensasse assim: nossa, cara, eu vou sair daqui e um dia eu vou estar sentado num teatro com milhares de pessoas, um teatro quentinho, eu vou estar numa poltrona vermelha, aveludada, e eu vou estar contando dessas experiências para as pessoas. E isso que eu estou passando aqui vai contribuir com a medicina. Isso que eu estou passando aqui vai contribuir com a psiquiatria. E aquela visão de futuro, aquela visão positiva de futuro, fez com que o Victor ficasse 3 anos preso. Fez com que ele passasse 3 anos preso. Ele entendeu que era uma visão positiva que estava começando a mover ele, que estava distinguindo ele da maioria que estava ali. E só para vocês entenderem, um campo de concentração era repleto de suicídios. Todos os dias pessoas suicidavam, porque era muita pressão psicológica. Imagina só, você estava lá e você passava toda hora ao lado de guardas com fuzis, e eles tinham autoridade para atirar em você a qualquer momento. Se ele não gostasse da sua cara, ele pegava o fuzil e atirava, acabou. Essa era a autoridade que ele tinha. E você vivia nessas condições: trabalho forçado, desnutrição, má alimentação, uma pressão psicológica gigantesca, e várias pessoas suicidavam. E aí teve um momento que teve uma pessoa, e tinha 2 formas básicas assim de você suicidar, 2 formas, né, que a maioria das pessoas suicidava. A primeira forma era achar uma briga com guarda. Então, teve um momento que o Victor estava no pátio com alguns colegas, e ele viu um amigo dele correndo em direção a um guarda, correndo em direção a esse guarda. E aí ele se tocou: cara, esse cara vai suicidar, esse cara vai caçar briga com guarda para levar um tiro. E ele, junto com os amigos, começou a correr ao encontro dessa pessoa, derrubaram ele no chão. A pessoa falou: sabe, me solta, eu quero suicidar, eu quero acabar com isso aqui, eu quero um alívio na minha vida, me solta. E o Victor chegou perto do ouvido dele e falou o seguinte: eu te solto, não tem problema, mas me diz uma coisa, só me responde uma coisa. Você me falou que você tem 3 livros que você começou a escrever e não terminou. Se você morrer agora, quem é que vai acabar esses livros? E nisso, essa pessoa que estava ali no chão, ele, tomou consciência de si, e ele ficou tranquilo e não quis suicidar naquele momento ali. Ele voltou para aquela vida. Mas o que fez com que ele desistisse disso? Foi uma visão de futuro. Foi ele entender que um dia ele ia sair. Foi entender que um dia ele sair e ia fazer algo positivo. E outra forma de suicidar era o seguinte: os campos de concentração, eles eram cercados por grades,
e essas grades tinham eletricidade. Então, aconteceu mais ou menos a mesma situação. O Victor estava no pátio com alguns amigos e ele viu uma pessoa correndo em direção à grade. E eles correram atrás dessa pessoa, derrubaram ela e a pessoa de novo, sabe, me solta, me solta. Outra pessoa louca, porque ele queria aliviar aquilo dali, ele queria desistir da vida. E o Victor falou no ouvido dele: eu te solto, não tem problema, mas só me responde uma coisa. Quando você chegou aqui, você falou comigo que tinha 2 filhos e uma esposa. Se você morrer agora, quando tudo isso acabar, quem é que vai cuidar deles? E ele tomou a consciência e não quis suicidar. E de novo, o que moveu essas pessoas? Uma visão positiva do futuro. Uma visão positiva do futuro que aguardava eles. E por que eu estou compartilhando isso com você? Por que eu estou compartilhando essa história do Victor com você? Porque ao longo desses 5 anos, trabalhando com milhares de pessoas, eu já treinei muita gente, eu já, sabe, tive a oportunidade de ir em outros países também, treinar pessoas pela Rinode. E eu comecei a reparar uma característica em comum com as pessoas que chegam, as pessoas que conquistam. E essa característica em comum é essa visão positiva. Essa característica em comum é uma característica que faz com que as pessoas não fiquem focados nos probleminhas do dia a dia dela, nas coisas triviais que acontecem no dia a dia dela. Essa característica é o que faz com que essas pessoas se mantenham em movimento, se mantenham em ação. Ao longo desses anos eu percebi que as pessoas, elas não chegam, não é por falta de uma ação errada. Entende isso? Não é por uma ação errada, é por inação, é porque elas não continuam em movimento, é porque elas param. E essa é uma característica das pessoas de sucesso. E quando eu olho para a minha história, eu lembro de algumas coisas. Eu lembro, por exemplo, que eu comecei na Rinode dia 17 de abril de 2013. Há exatamente 5 anos, no mês de abril, eu iniciava na Rinode. E naquele mês, eu me cadastrei, não tinha franquia, os produtos chegaram alguns dias depois. E quando esses produtos chegaram, eu dei para a Andréia, a gente experimentou junto esses produtos, gostamos dos produtos. Eu lembro que a Andréia ficou fascinada, a gente vendia muito desodorante de erva doce no início, muito desodorante de erva doce, o Rolon, E aí, eu fui falar com algumas pessoas, porque eu tinha entendido o negócio, eu tinha pegado a visão do que ia acontecer com essa empresa. Para mim era muito claro o que ia acontecer com a Rinode, o que poderia acontecer com a minha vida. E eu falei com os meus amigos, e eu falei com alguns familiares, e eu falei com um primo meu, e eu falei com alguns desconhecidos, eu falei com algumas pessoas. E sabe quantas pessoas acreditaram em mim no primeiro mês? Só a Andréia. Só a Andréia. Acho que ela cadastrou por dó, sabe? Ela falou: meu Deus, vou cadastrar porque senão esse... Aí ela cadastrou. E por que eu estou te contando isso? Porque às vezes você olha pra gente hoje em cima desse palco, você olha pra mim e você pensa: cara, a história desse cara é diferente da minha. Pra ele foi mais fácil. Pra ele já tinha isso, ele já tinha aquilo. Eu não sei qual é a historinha que você conta na sua cabeça, mas eu sei que historinhas assim passam na nossa cabeça, porque já passou na minha. Eu lembro da minha primeira convenção. Eu lembro quando eu vi o Evandro Viana em cima do palco. Eu falei: cara, esse cara foi ajudado pela empresa. Esse cara, ele, achou as pessoas certas. Esse cara nasceu com dom. Esse cara isso. A gente conta historinhas pra gente. Conta muita historinha. E eu quero que você entenda que a minha história é exatamente como a sua. Aí talvez você pense: mas no segundo mês esse cara deve ter explodido, pô. Realmente explodi, bati prata. R$600 de bônus. Foi incrível. Pra mim já foi extremamente incrível. Porque há 2 meses, há 1 mês atrás, quando eu cadastrei com o Daniel,
o Daniel Uchoa era prata também. Então eu falei, caraca, já cheguei no patamar que meu patrocinador estava 1 mês atrás. Estou bem, bora. E para eu receber o meu PIN de prata, diferente do que acontece hoje, que você tem um evento na sua cidade, cheio de pessoas para reconhecer você, tem uma pessoa que organiza esse evento, eu tive que rodar 700 e poucos quilômetros, 11 horas de estrada. Para você chegar à prata, você precisava de dois masters. Eu convidei os meus 2 masters para a gente sair de Montes Claros e ir até Juiz de Fora, onde ia ter um seminário e ia entregar esse PIN. Eu queria muito receber esse PIN de prata, eu estava louco para receber esse PIN de prata, porque aquilo para mim significava muito. E a gente, um amigo, eu não tinha carro quando eu comecei, um amigo meu tinha um carro, um desses masters do time, tinha um Fiatzinho Uno, branco, ele saiu de Janaúba, cidade de 200 km de Montes Claros, foi para Montes Claros, passou, pegou mais 2 pessoas, e a gente foi dirigindo até Juiz de Fora. E a gente foi dirigindo e, sabe, chegou lá, participamos do evento, a gente cortou a noite toda dirigindo, a madrugada inteira dirigindo. Eu lembro que a gente chegou em Juiz de Fora, era como 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, porque as pessoas trabalhavam no tradicional ainda, então a gente tinha que ir depois do tradicional. E a gente chegou em Juiz de Fora, era um sábado, fomos na franquia, pegamos alguns produtos e depois a gente foi para o seminário. Fomos reconhecidos e logo depois do reconhecimento, a gente entrou dentro do carro e voltou para casa. Porque a gente não queria pagar hotel, pô. Ia gastar dinheiro. Estávamos em 4 pessoas, então cada um dormia um pouquinho, o outro ia lá e dirigia. Dirigia um tempo, dormia e ficava revezando. Aquele Fiatzinho Uno, ar-condicionado 4x80, 80 km por hora, 4 janela aberta. Talvez você conheça um Fiat Uno assim. Talvez você né, já passou por um carro assim. E eu fui reconhecido nesse evento. E isso para mim fez muito, muito, muito sentido. E por que eu estou compartilhando tudo isso com você? Porque eu identifiquei esse problema. Sabe, nesse momento aqui, eu pagava frete, porque não tinha franquia, eu pagava frete para os produtos irem para minha casa. Nesse momento aqui, cara, as pessoas, não tinham nem dimensão do que era marketing de relacionamento no Brasil. Talvez você esteja aqui hoje e você começou nessa indústria há 1 ano, há 2 anos, 3 anos. De 3 anos para cá, essa indústria, ela existe no Brasil. Antes disso, essa indústria não existia com tanta força no Brasil. Quando você falava que fazia Rinodê, não era algo... Hoje as pessoas às vezes associam Rinodê à ostentação, a isso, a aquilo. Cara, não é o que a gente quer que elas associem, mas é muito melhor quando elas associavam a um negócio que não tinha, continuidade, né? Elas viam como algo extremamente passageiro. Hoje as pessoas têm orgulho de falar, cara, eu sou um profissional de marketing de relacionamento. Hoje eu falo com as pessoas sobre isso. Mas mesmo nesse momento, eu tinha uma visão clara da onde eu ia chegar, clara. Para mim era nítido. Eu assistia os treinamentos na internet de outras pessoas, eu falava, caracas, velho, um dia eu vou estar ali. Eu vi um treinamento do Evandro Viana, eu assisti aquele treinamento 5 vezes seguidas. E eu copiava todas as piadas. Era assim, pô, era assim. Então qual que é o grande problema hoje, Felipe? Por que eu estou te contando essas histórias? O grande problema hoje é que eu sei que também existem dificuldades hoje, assim como existiam. Dificuldades diferentes, mas eu sei que existem dificuldades na sua vida. Eu sei que existem dificuldades no seu negócio. Só que você está se prendendo em poucas dificuldades, em coisas pequenininhas. E você tem que parar com isso. Você tem que parar com isso. Sabe, você tem que começar a entender que, cara, você tem que pensar muito grande. Você tem que ter uma visão positiva de futuro muito clara. Eu vou te falar alguns perfis de pessoas que eu identifiquei ao longo desses anos. E eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado. Se você conhece uma pessoa assim, vire para ela, aponta o dedinho assim, ó, e fala com ela, eu conheço gente assim. Eu vou te falar o primeiro perfil de pessoas. Primeiro perfil de pessoas. Aquelas pessoas que elas poderiam, eu conheço gente assim, tá? Pessoas que poderiam estar na rua vendendo produtos
gerando renda, através da venda de produtos, está contactando pessoas. Mas sabe o que ela faz? Ela passa o dia inteiro na Netflix. Você conhece gente assim? Então fala com a pessoa que está do seu lado. Eu conheço gente assim, amigo. Eu conheço gente assim, amiga. Eu conheço pessoas também que elas poderiam pegar o dinheiro que elas ganham na Rinode com vendas, com bônus, e elas poderiam investir no próprio negócio. Elas poderiam participar dos treinamentos, elas poderiam investir nos materiais. Só que ao invés de gastar dinheiro com as coisas realmente importantes, ela fica gastando dinheiro com coisas supérfluas. Ela fica comprando um celular novo, porque aquele celular, nossa, agora eu vou ostentar o celular. Ela fica gastando dinheiro com coisas supérfluas. Você conhece gente assim? Então fala com a pessoa que está do seu lado. Eu conheço gente assim. Eu conheço gente assim. E tem um terceiro tipo de pessoa também, que são as pessoas que elas poderiam realizar muito na vida delas, muito, sabe? Ela poderia colocar uma conquista, ir atrás dessa conquista e lutar muito por isso. Só que no dia a dia dela, ela não trabalha para ela não faz as coisas que vai fazer com que a vida dela e a vida da família dela melhore. Ela fica trabalhando em função da vida dos outros, porque ela é uma agradadora. Ela é uma agradadora, ela adora agradar os outros. Esse tipo de pessoa, ela serve de escada para outras pessoas. Ela serve de escada para outras pessoas. Ao invés de fazer para ela fica fazendo por outras pessoas. Você conhece gente assim? Então fala para a pessoa que está do seu lado, eu conheço gente assim. Só que eu quero te ajudar a se livrar disso. Eu quero te ajudar a você ajudar outras pessoas a se livrarem disso. Quem está comigo? Quem quer aprender? Ótimo. Então faz o seguinte, pega seu celular, ou seu caderno, ou seu livro ata que você trouxe. Seu caderno, seu livro ata, ou seu celular, ou uma agenda que você trouxe. Pode ser o próprio celular. E é extremamente importante que você faça isso. Entenda, isso aqui pode realmente mudar a história do seu negócio, a história da tua vida. Eu quero que você escreva nesse teu celular 5 grandes conquistas que você quer ter até 2023. 5 grandes conquistas que você quer ter até 2023. Pega seu celular e escreve quais conquistas são essas. Quando você, daqui 5 anos, você vai estar em algum lugar. Que lugar que você quer estar? Com relação à sua carreira. Ou talvez seja uma conquista com relação à sua família. Talvez seja uma conquista relacionada a bens materiais. Talvez seja uma conquista relacionada à saúde. Eu quero que você escreva 5 grandes conquistas. Só que eu quero que, enquanto você escreve essas conquistas, você entenda que essas conquistas é o que vai fazer você passar pelas maiores privações da sua vida nesses próximos 5 anos. Então coloca conquistas extremamente grandiosas. Agora não está na hora de você se poupar. Agora não está na hora de você pensar pequeno. Agora está na hora de você realmente colocar para fora aquele teu desejo ardente, aquele teu sonho, aquela tua conquista que você tem até vergonha de falar com outras pessoas, porque ela é grande demais e você tem vergonha das pessoas rirem de você. Eu quero que você coloque aquela conquista que chega a dar um frio na barriga quando você pensa nela. É essa conquista que eu quero que você coloque. São só 5. Escreva em tópicos. Eu quero que você olhe para esse cheque. E talvez eu fale sobre visão positiva de futuro com você e você não entenda
o que eu estou te falando, se você não consiga visualizar, materializar. E olha, eu falei para vocês escreverem conquistas. Eu vi pessoas escrevendo, eu vi algumas não escrevendo. Deixa eu te dar um dado, eu gosto muito de números também, deixa eu te dar um dado. Quando você coloca suas conquistas, você se encaixa no número de 14% das pessoas. Você já se diferencia de 86% da população mundial. Porque 86% não tem nenhuma meta, 86% não tem nenhuma visão sobre o futuro, 86% está deixando a vida te levar. Então é importante, sabe, você fazer isso. Ah, Felipe, você faz isso para me deixar mais motivado. Eu não sou um motivador, eu sou um treinador. Eu estou aqui para te passar uma ferramenta que pode transformar você. Mas olha aqui para essa tela. Aqui está um cheque. Esse cheque tem 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. É um cheque pré-datado para dia 29 de abril de 2023. E ele está endereçado a você. Ele está endereçado a você. Olha aí, olha para a sua mão. Olha para a sua mão. Ele está aí na sua mão. Esse cheque, eu vou colocar ele agora na sua mão. Olha para a tua mão. Ele está aí na tua mão. Esse cheque está aí. Você tem esse cheque. É um cheque pré-datado que vai entrar em 2023. Eu coloquei até o Sandro Rodrigues ali. Então certeza, gente, vai ter fundo. Fica tranquilo. Coloquei o nome do Sandrão ali. Fica tranquilo. A minha pergunta para você é o seguinte, você está com esse cheque aí na tua mão agora. A minha pergunta para você, você é um milionário? Sim ou não? Sim ou não? Mas você é um milionário, mas esse cheque vai entrar só daqui 5 anos. Você é um milionário, certeza? Sim, você é um milionário. Você é um milionário. Você é um milionário. Ah, Felipe, eu entendi, eu sou um milionário, mas o que isso vai influenciar no meu negócio? Tudo. Isso vai influenciar em tudo, sabe por quê? Porque a partir do momento que você tomar uma consciência de que você é milionário, você vai começar a se portar como tal. Se você entender que você é um milionário hoje, você vai precisar ter as atitudes que um milionário tem hoje, porque você já é um milionário, você acabou de falar comigo que você é um milionário. E a Rinode, ela já fez 207 milionários, 207. E o que um milionário da Rinode faz? Ele mostra o plano todos os dias, sim ou não? Sim ou não? Então você vai ter que mostrar o plano todos os dias. Você falou que você é um milionário? O milionário da Rinode frequenta todos os eventos da Rinode, sim ou não? Então você vai ter que frequentar todos os eventos, porque você falou que é um milionário para mim. O milionário da Rinode se capacita, lê livros, se desenvolve, busca se aperfeiçoar todos os dias, ser uma pessoa melhor, sim ou não? Então você vai ter que fazer isso, porque você falou que é um milionário. Ah, Felipe, mas esse negócio de milionário, cara, de verdade, eu não sei. As pessoas ficam falando para a Rinode a gente falar de renda extra. Não, esse negócio de milionário é para poucas pessoas. Não, é para poucas. É para aquelas que trabalham realmente, mas é para todas. Entende? É para poucas, mas é para todas. E só para você entender o que eu estou te falando. Foi feito um estudo por um banco suíço chamado Credit Suisse. E esse banco, esse é um número, tá lá, gente, tá no portal do G1 da Globo. Você pode entrar lá no Google, digitar essa pesquisa que você vai ter acesso a essa informação. Eles falaram que vão sair 132 mil novos milionários até 2022. 132 mil. Isso é um estudo, é certeza que vai sair, é certeza. Aí, eu por curiosidade, eu fui lá e eu dividi esses 132 mil milionários. E deu 90 milionários por dia. Por dia. Hoje, no Brasil, está nascendo 90 novos milionários. Amanhã, mais 90. Depois da manhã, mais 90. Todos os dias, até o final de 2022, vão ter 90 milionários.
E por que eu estou te falando isso? Porque se você realmente tem um sonho, sabe, de prosperar muito, muito, a Rinodê é esse lugar para você. Sabe por quê? Porque eu não estou te falando esse cheque pré-datado que eu te mostrei, de 10 milhões de reais, eu não estou te falando de um cheque que eu vi outras pessoas sacarem, eu estou te falando de um cheque que eu saquei depois de 5 anos. Estou te falando de um cheque que eu saquei depois de 5 anos. Eu ganhei 10 milhões de reais junto com a minha esposa por esse negócio. Então eu não estou te falando de um sucesso que outras pessoas, eu vi as outras pessoas tendo em outras áreas. Eu não estou te falando de um sucesso que as pessoas têm em outras empresas. Eu estou te falando de um sucesso que as pessoas têm dentro da Rinodê. Eu estou te falando de um sucesso que as pessoas da Rinodê vivem. É desse sucesso que eu estou te falando. Não é de um sucesso de livros, é de um sucesso de prática. E eu queria te ajudar em algo. Eu queria que você, agora, eu queria convidar você a ficar bem relaxado. Eu quero que você, produção, se vocês puderem, sabe, desligar ou diminuir o máximo as luzes aqui do ambiente. Eu queria que você fechasse teus olhos. Aonde você está, eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos. Eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos e respirar profundamente. Respire profundamente. Isso. Feche teus olhos e respire profundamente. Relaxe teu corpo. Se for interessante para você, coloque suas mãos sobre as pernas. Descanse teus ombros. Sinta o aqui e o agora. Sinta o divino que há em você. Eu quero que você mentalize todas essas conquistas que você desenhou para você. Todas essas conquistas que você desenhou, eu quero que você visualize elas. São conquistas grandiosas. São conquistas talvez relacionadas à família, talvez relacionadas à carreira, talvez relacionadas à saúde. Quais são suas grandes conquistas? Quais são suas grandes conquistas? Eu vou te convidar a dar um pulo no tempo. Eu vou te convidar a irmos para 2023, daqui 5 anos. E agora, aqui em 2023, você vai estar morando em algum lugar. Eu não sei se é uma casa, se é um apartamento, se é uma cobertura. Mas eu quero que você se imagine chegando na sua casa, abrindo a porta da tua casa e dando de cara com a sua sala. Uma sala ampla. E nessa sala tem alguns quadros pendurados na parede. Você olha para o primeiro quadro. Eu quero que você coloque um sorriso no teu rosto. Coloque um sorriso nesse teu rosto. Porque quando você olha para o primeiro quadro, sabe o que você vê nele?
Você vê sua grande conquista. Você vê uma das suas grandes conquistas. Olha só que incrível. Isso é uma foto que retrata uma grande conquista que você teve. Quem é que está com você nessa foto? Quem são as pessoas? Essas pessoas, olha a felicidade dessas pessoas. Olha a felicidade delas. Como é que você se sente? Que sensação é essa? De olhar e ver que algo que você desenhou lá em 2018 se concretizou agora em 2023. Agora observe que tem um retrato do lado deste outro retrato. E ali tem outra foto de outra grande conquista tua. Outra foto de outra grande conquista tua. Que conquista é essa? Quem é que está com você nessa conquista? Olha a felicidade das pessoas que estão com você nessa conquista. Sente isso, sinta isso. Sinta essa felicidade. Sinta essa felicidade em você. E observe que existem outro quadro também. Nesse quadro também tem outra grande conquista. Que conquista é essa? Quem é que está nessa conquista com você? Tudo que você traçou lá em 2018, agora, ao chegar na tua casa, você observa que elas viraram uma realidade. Elas viraram uma realidade. Elas viraram um porta-retrato, elas viraram uma foto que retrata aquele momento. Olha só que incrível isso. A sensação de você realizar aquilo que você colocou para você mesmo. A sensação de ir até o final. A sensação de realizar, de conquistar. Como é que é essa sensação? Sente isso, sinta isso em você. Sinta isso em você. Eu quero que você... Queria te convidar a você, aí de 2023. Você, aí de 2023, que chegou, que conquistou toda essa energia do seu, toda essa tua energia. Eu quero que você agora faça uma conexão com você de 2018. Faça uma conexão com você de 2018. Eu quero que você responda uma pergunta para você de 2018. O que você fez para passar por todas aquelas dificuldades que em 2018 pareciam intransponíveis? O que você fez para passar por todos os desafios? O que você fez para se privar? O que você fez para renunciar a algumas coisas? Responda isso para você, o seu eu de 2018. Responda isso. Eu vou contar até 3. Eu quero que você volte aqui para 2018. Eu quero que você volte aqui para essa sala. Eu vou contar até 3. E no 3, eu quero ouvir um grito teu. Mas não é qualquer grito. Quando eu falar 3, eu quero ouvir um grito
que represente toda a sua energia. Eu quero ouvir um grito que represente todo o seu poder interior. Quando eu falar 3, eu quero ouvir um grito de um guerreiro, de um conquistador. Quando eu falar 3, eu quero ouvir esse leão que existe dentro de você. Eu quero ouvir todo esse poder. 1! Se prepara, se prepara, se prepara. Sente essas 5 grandes conquistas em você. Sente todas as conquistas. Se prepare, sente todas essas conquistas. 2! Se prepara, se prepara. Se prepara, sente essa energia, sente essa energia. Coloca as mãos para o céu. Levante suas 2 mãos e se prepara. Se prepara. 3! 3! Olha pra tela. E eu tenho algumas frases aqui pra você. Eu vou falar essas frases pra você. E você vai repetir comigo. Mas você vai repetir na sua maior intensidade, colocando essa energia que existe dentro de você. Repete comigo. Eu tenho uma visão positiva. Eu sou o protagonista da minha vida. Eu posso ter uma vida extraordinária. Eu tenho a bênção do Criador. Eu mereço o melhor dessa terra. Mais uma vez, mais alto. Eu tenho uma visão positiva. Eu sou o protagonista da minha vida. Eu posso ter uma vida extraordinária. Eu tenho a bênção do Criador. E eu mereço o melhor dessa terra. Eu tenho uma visão positiva. Eu acredito em cada um de vocês. Meu nome é Felipe Moraes. Obrigado!